Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, falando aqui do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Desde 1968, estudando os livros seguros, dos autores seguros, da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita, do Consolador prometido, que veio completar, anunciado por Jesus no Evangelho de João, que veio completar o cristianismo. O cristianismo está completo aqui. Moisés, Jesus e a doutrina espírita, mas se for estudada, se for muito bem estudada, quem lê não aprende quase nada. Você tem que estudar, e a maioria não sabe o que é estudar. A maioria não sabe. A nossa ideia no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, que esse é o verdadeiro núcleo, é um núcleo de estudos. Aqui não tem palestra, são estudos para fortificar as ideias das criaturas, para elas serem verdadeiramente cristãs. Cristão é aquele que estuda, que compreende, que entende, que assimila pedagogicamente os ensinos de Jesus. E começa uma empreitada dentro de você, se reformando, se autoconhecendo, se reformando e se enquadrando nas leis divinas, nas leis que sempre estiveram em vigor, colocadas por Deus. Hoje esse material está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, nesses 28 capítulos, é o maior tratado e o mais bem organizado tratado, pedagogicamente organizado, sobre todo o cristianismo, sobre todas as coisas que você precisa conhecer, raciocinar e, acima de tudo, respeitar, para ser muito bem trabalhado dentro de você, na construção do reino do Senhor aqui dentro, e poder seguir os degraus com segurança jurídica divina, os degraus da perfeição. Não tem outro caminho. Do livro Religião dos Espíritos, vamos fazer mais uma reflexão com 3 lições de Emmanuel. Talvez um dos maiores benfeitores que a humanidade já teve, depois, lógico, de Jesus, de Paulo de Tarso, Emmanuel. O cadinho. Muitas vezes na terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. A maioria das criaturas querem bagunçar, querem fazer, extrapolar todos os limites legais da civilidade, do respeito, e depois querem fugir, são covardes. Vejam isso no golpe que eles queriam dar, no golpe de 8 de janeiro, eles depois fugiram para a Argentina, são covardes. São bagunceiros, são terroristas, seguindo políticos que nunca estudaram, seguindo militares que não têm um pingo de moral, de ética, que gostam de tramar a morte dos seus irmãos, que não conhecem nada do Evangelho, por isso que se tornam terroristas, corruptos. Muitas vezes na terra,
na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolosas no reino dos tribunais. É isso que eu tenho visto, péssimos advogados. Advogados que acham que têm que advogar e que se misturam na mentira, nas corrupções de seus clientes. Não trabalham com a verdade. A maioria não conhece a lei, nem sabe a finalidade de um advogado. Advogado é um homem, uma profissão sublime para fazer o direito valer. Sempre o império do direito, da verdade, da honestidade. Assim também os delegados, a polícia civil, a polícia militar, os juízes, os desembargadores, os funcionários da justiça. Todos deveriam estudar o Evangelho para aprenderem a serem cristãos, porque o cristão que estuda de verdade é honesto, ele não faz coisas erradas. Ele é honesto, ele é direito, ele quer o bem, que o bem esteja em todos os cantos e recantos da humanidade, porque fomos criados filhos de Deus para o bem, para o amor de verdade, e não para fazermos falcatruas, para desrespeitarmos as leis. Todavia, a reta justiça nos espera. É aí que entra a doutrina espírita, que veio explicar e mostrar o que muitas coisas Jesus não podia falar naquela época, porque o povo rebelde não entenderia. O Espiritismo veio mostrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e o inferno. Ele veio nos mostrar como funcionam as leis de justiça, de causa e efeito, o porquê da lei da reencarnação, o porquê das provas difíceis que muitos de nós têm que enfrentar, das expiações difíceis. Por exemplo, expiação é quando o defeito que você vem não pode ser mudado. Você não pode fugir da tarefa, a cegueira, a surdez, os defeitos físicos e os defeitos morais. Já a prova, você pode às vezes adiar e fugir. Claro que a volta vai ser mais rigorosa. Então, todavia, a reta justiça nos espera, infalível, e além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da ignomínia se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Nada escapa da justiça de Deus, nada escapa da justiça de Deus depois da morte. Isso que é espiritismo, é estudo para que você se reforme enquanto é tempo, para que você deixe de pensar e querer praticar as bobagens do mundo material.
o negativismo à ciência, as mentiras de que a Terra é plana. Como é que pode uma criatura que às vezes se diz cristã falar tantas bobagens? Como é que pode pessoas do direito, eu vi isso, torcerem para o golpe de Estado, a volta da ditadura? É porque nunca estudaram Jesus. É porque não tem noção nenhuma de que são filhos de Deus e que estão sujeitos às leis de Deus, inexoravelmente. Ninguém consegue fugir das leis de Deus. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos o retorno e a readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo de nossas almas. É aqui que aparece a lei da reencarnação. Você, depois da morte, continua com a sua individualidade, com todos os seus atos desta vida e das outras. Aí é que você vai sentir o drama da dor, do arrependimento, que é bom, mas daí você já está do lado de lá. Você já fez mal à família, aos irmãos, aos filhos, à esposa, ao esposo, aos colegas de trabalho, à sociedade de um modo geral. Você vai ter que reencarnar de novo, mas a reencarnação é dentro das regras da lei. E você vai estudar isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Céu e o Inferno. Mas para isso você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia na sequência. Tem que reler muitas vezes para ver se você aprende a ser um aluno responsável e que passa a se enquadrar nas leis existentes, nas leis vigentes de Deus e do Estado Democrático de Direito, que também são leis de Deus, para ajudar a educar as criaturas. Reverenciamos desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários. Reencarnação é uma lei. Aqueles que você fez mal, você vai reencarnar junto com eles. Às vezes pai e filho, marido e mulher, chefe e empregado, ou empregado e chefe. Irmãos, você vai reencarnar ali. E é ali que você vai novamente rever tudo, mas de outra forma, procurando acertar a sua vida, ressarcindo os danos causados aos irmãos e à sociedade, e se enquadrando nas leis para ser de verdade um homem e uma mulher de bem, um cristão e uma cristã de verdade. Mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos, que nos constrange cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário terrestre, doméstico, guardemos dentro dele
extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando. Olha o estudo do Evangelho, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando, sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir à obra de Deus no campo vasto do mundo. Para você vai ter que retomar a sua vida da onde você deixou lá nas vidas passadas. Os males que você praticou estão todos guardados na sua consciência e nas suas fichas, nas escolas organizadas do mundo espiritual. A sua reencarnação vai ser programada de acordo com as necessidades que você tem de aluno reprovado. Isso que é o cristianismo de verdade. Ninguém fica escondido. Ninguém, os políticos vão retornar surdos e mudos. Às vezes em paralisia, em doenças gravíssimas. Às vezes vão ficar 50 anos estendidos numa maca, só aprendendo a ouvir e a refletir os males que fizeram. É por isso que o Espiritismo é uma religião que precisa ser muito bem estudada. Muito bem estudada. Ela não é a religião de você ir lá e ficar assistindo a palestra, cultos, reuniões. Não, é estudar para ver se você consegue, com o material seríssimo do estudo, se reformar. Viram aqui? Ninguém vai escapar. Mais uma lição de Emmanuel. Renascimento. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos, por adubo a nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Ninguém vai para o inferno definitivo. O inferno está nas suas ações mal feitas, na sua consciência. Assim como quando você faz tudo de acordo com os ensinos de Deus, de Jesus, você passa a viver o céu da alegria, o céu do dever cumprido, o céu da consciência livre de erros. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele. Ninguém vai deixar de voltar. Às vezes as suas ideias de golpe de Estado, as suas ideias de falar mal, ser negativo à ciência, muita gente morreu. Houve aí um suicídio em que você foi o culpado. Você vai ter que se encontrar com todas essas criaturas nas próximas vidas.
são dívidas suas, pelas bobagens que você falou. Ninguém fala uma palavra que não fica registrado na lei de justiça de Deus. Mas voltarão em momento oportuno. Você vai renascer em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhes buscassem compreender as lições ocultas. Há 2000 anos, todos estamos falando em estudar o Evangelho, em seguir o Evangelho, minuto a minuto, segundo a segundo. Sua língua não pode falar nada que não esteja em consonância com o Evangelho. Ninguém tem liberdade de expressão fora das linhas das leis vigentes. Ninguém tem. Aqueles que abusam da liberdade de expressão provavelmente vão voltar mudos para aprenderem a ouvir e a se enquadrar nas leis que eles tentaram descumprir, desrespeitar. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatemalizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão, igualmente mais tarde, a tributar-lhes paciência e carinho. Vão voltar, os 2, os 3, os 4, os 5. Vão voltar a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância. As chagas da ignorância. A ignorância é o que eu mais vejo hoje nas redes sociais. As pessoas falando cada bobagem. As pessoas falando cada coisa terrível. E o pior, seguindo criaturas que são totalmente despreparadas, ética e moralmente, mas adoram seguir essas criaturas. Vão voltar. Vão ter que se acertar no tribunal divino e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo, no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Quantas vezes nós negamos tudo, jogamos fora o nosso passado, os ensinos de nossos pais, dos bons professores de outrora. Quantas vezes jogamos fora livros como esse ou deixamos nas estantes fechadas para seguir nas redes sociais criaturas totalmente despreparadas. Até saem em passeatas. Vejam lá agora na Venezuela, quanta gente do povo que está adorando o ditador, o matador de pessoas, o desorientado, mas que está empolgado com o poder efêmero que o materialismo oferece. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. Estude, meus amigos, minhas amigas, meus jovens, estude enquanto é tempo. Se você vai dirigir,
Siga a lei do trânsito. Se lá na estrada está dizendo que a velocidade máxima é 60, não passe de 60. Se o sinal vai fechar, respeite o sinal. Se não pode dirigir bêbado, não dirija. Mas o mundo material fala, faça tudo. Aí você vai arrumar gente da polícia, da justiça, para esconder o seu crime. Ele pode até ficar escondido, mas quando você desencarnar, você vai ter que rever tudo. E de repente vai voltar com as mãos todas bem tortas para não poder dirigir. É uma prova difícil, é a expiação. É a expiação. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Procure observar o que você está fazendo nessa encarnação. Procure estudar os livros seguros. Procure se orientar pela verdade. O Mestre Jesus disse que veio nos mostrar o caminho, aonde encontraremos a verdade. O caminho é aqui, aonde encontraremos a verdade. E quando soubermos essa verdade como alunos responsáveis, como estudantes, como aprendizes responsáveis, nós vamos poder utilizar esses ensinos para a nossa limpeza da alma, para a nossa reforma íntima, as nossas corrigendas. Nós mesmos temos que aprender a nos corrigir, a endireitar o nosso caminho, só dentro das leis de Deus e do Estado democrático de direito. Nunca abusando de lei nenhuma, nunca abusando dos direitos fundamentais das pessoas que vivem longe ou perto de nós. Reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões,
O Espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofre golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possui serviço reparador, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Deus fez tudo muito correto. Suas leis são perfeitas, os mundos criados são perfeitos. O planeta Terra foi designado por Deus como um planeta de escola, onde as criaturas aqui reencarnam para reaprenderem, para retificarem seus erros, seus defeitos, para se corrigirem. Por isso eles têm que, em primeiro lugar, estudar, e estudar muito. A maioria esmagadora de nós não veio aqui para fazer sermões, palestras, para fazer parte de religiões que estão enganando a tudo e a todos, para fazer parte de profissões tão dignas, mas que eles tornam indignas, como alguns militares fizeram agora recentemente. Vergonhosa situação, como alguns do Poder Judiciário fazem com as leis. Vão voltar, vão ter que acertar tudo de novo. Não é melhor começar de agora as corrigendas? Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. É você que vai ter que estudar e fazer as suas corrigendas. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam, jungida aos flagelos que lhes extingue a sombra, as tarefas sublimes fulgem, ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais no sacrifício do lar ou nas lutas do povo apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que, se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam num torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida, a volta aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, meus amigos, minhas amigas, por fim, a grandeza do Cristo que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro a bênção da vida eterna. Meus queridos amigos, meus senhores e minhas senhoras, é por isso que o Espiritismo veio fechar a obra do cristianismo. Ele está aqui à disposição. Todo o estudo está aqui à disposição, para que você pare com essa mania de orgulhoso,
metido a besta, querer fazer palestra, querer ser diretor disso, diretor daquilo, reuniões fantasiosas. Estude como aluno responsável para galgar, porque vai ser muito estudo e muito trabalho. Às vezes 1000 anos você vai ter que trabalhar, reencarnando 10, 15 vezes, até você se purificar para ser o verdadeiro Filho de Deus, cumprindo integralmente os ensinos de Deus, as leis de Deus, se enquadrando para ser um fiel, um direito cidadão ou cidadã, para ser um homem integral e uma mulher integral, tirando tudo que é material, do materialismo velho, enferrujado, para você lavar o vaso da alma e aí só plantar o tesouro do bom conhecimento para deixar brilhar a luz da verdade. Boas reflexões nesse ano de 2025. Coragem para mudar seus pensamentos. Coragem para mudar os seus pensamentos, seus modos de ser. Coragem para se matricular no colégio e estudar de 1 a 4 horas por dia. Coragem para exercitar as 20 horas que sobram em exercícios para o bem, para o amor, para a brandura, para a caridade, para o diálogo, o perdão incondicional, para você aprender a ser brando e pacífico. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Só o dia que você conhecer isso aqui na ponta da língua é que você vai aprender o que é o amor. Muita fé e muita esperança, mas as decisões são pessoais do senhor, da senhora e de você, meu jovem. Todos os nossos trabalhos, do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídico, há 50 anos estudando, estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Espírito Santo e do Brasil. Um abraço fraterno a todos os senhores, às senhoras e aos jovens desse país.